Suas Bíblias. Na carta aos Romanos, capítulo 7. Carta aos Romanos, capítulo 7. A partir do versículo 14. Todos encontraram? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E como efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Vou repetir. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero fazer um pedido essa noite. Eu preciso de 3 irmãos ou irmãs que estejam em oração de intercessão agora em nome de Jesus. E o seu papel vai ser interceder essa noite, para que tudo que Deus tem para falar seja dito e absolvido aos nossos corações. Você pode ficar sobre a sua cadeira, sentado, ajoelhado, em pé, da maneira que você quiser. Mas eu preciso somente de 3 pessoas que possam estar em oração em favor da palavra e em favor de mim também essa noite. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estava hoje durante o dia em casa meditando com Deus, falando com Deus. Foi um daqueles dias que Deus proporciona paz. Não que a gente não tenha paz, mas a gente tem paz. Mas é aqueles dias que Deus fala assim, você vai ficar sozinho em casa hoje. E eu fiquei muito feliz, porque fazia tempo que eu não ficava sozinho em casa. E quando as mulheres estão em casa, tem sempre alguma coisa para fazer, né? Tem sempre algo para fazer. E eu gosto muito de ajudar dentro de casa e a gente sempre faz as coisas em comum, em conjunto dentro de casa. Então, Deus começou a falar comigo desde de manhã, desde o horário que eu acordei, e louvores ardendo no meu coração, a palavra de Deus ardendo no meu coração, e eu falei, Pai, você quer que eu fale sobre isso mesmo? Porque isso, se está doendo em mim, pode doer muito mais nos meus irmãos. E eu, como bom pastor, eu não quero deixar vocês, como bom pastor não, eu como pastor, o bom pastor é Jesus. Eu não quero que o chicote caia muito sobre vocês, eu prefiro receber a dor sozinho. Mas Jesus falou, o chicote tem que ser dividido. Amém?
Vocês recebem comigo? Amém. Mas não se preocupa não, que quando o Papai do Céu fala alguma coisa que dói, ele já vem com azeite para curar. E como desceu azeite comigo nesse dia, eu quero que desça sobre sua vida também nessa noite. Para que nós entendamos quem nos chamou, para que nos chamou e para onde nós vamos ao findar o chamado dele aqui nesta terra. Glória a Deus. Paulo escreve aos Romanos, irmãos, eu quero dar uma orientação aos irmãos. Se algum livro da Bíblia, leia a Bíblia inteira. Mas se você quer entender o Evangelho, leia a Cartas aos Romanos. Para muitos dos historiadores, muitos dos teólogos, a Carta dos Romanos tem a completude do Evangelho de Cristo, porque ele vai abranger, vai atingir a todas as áreas de nossas vidas. Todas as dúvidas, todos os questionamentos que nós poderíamos ter após encontrar Jesus, ou até mesmo durante o processo de caminhada com Cristo, é esclarecido e direcionado pela carta aos Romanos. Então, se tem algo a ler na sua vida, leia as cartas aos Romanos e estude bastante sobre esta carta. Cada versículo desta carta, desta epístola, é um versículo que nos traz conhecimento para transformar a nossa vida. E Paulo começa a escrever a carta, Romanos capítulo 7, falando sobre o domínio da lei. E todos nós sabemos que a lei que Paulo está escrevendo aqui nada mais é do que a lei entregue por Deus a Moisés. Então eu não posso dizer que a lei que Deus entregou a Moisés é algo ruim, mas Paulo vai dizer que esta lei, a lei que foi entregada a Moisés, a lei, a letra, ela mata. Por que ela mata? Não é porque ela tem o poder de matar alguém, é porque a lei entregue de Deus a Moisés tem o poder para mostrar para mim e para você que eu e você somos indignos de receber a graça, que somos indignos de estar diante de Deus, que somos indignos de buscar a face de Deus, porque a própria Bíblia vai nos dizer, e o salmista vai declarar, que diante de Deus não há um justo sequer, ou nenhum justo, não há um justo que possa ficar de pé diante do nosso Senhor. Por quê? Porque em todas as obras que nós possamos fazer neste corpo físico, nada se compara à santidade que é o nosso Deus. Não é que tem, é que é o nosso Deus. Deus não tem a santidade, ele é a própria santidade. Aleluia. Então, quando Paulo fala sobre a lei, ele não quer desvalorizar ou desmerecer a lei. Ele quer dizer que para cada tempo Deus separou uma forma de falar com seus filhos. Para cada tempo Deus separou uma forma para introduzir os seus filhos à sua presença. Na época da lei, todas as cláusulas da lei era para mostrar que você não poderia estar diante de Deus. Mas os sacrifícios que foi determinado por Deus na lei foi para que você pudesse ter acesso e perdão do nosso Deus. Quando o livro de Levítico vai falar sobre os sacrifícios, e o corpo de obreiros desta igreja está fazendo um devocional sobre esse mês, sobre o livro de Levítico, e tem saído cada mensagem maravilhosa. Quando o Levítico começa a falar sobre os sacrifícios, ele vai deixar bem claro como é o sacrifício que agrada a Deus. A relação do sacrifício animal para com Deus naquela época não era porque Deus se alegrava pelo sangue derramado dos animais, não, é porque Deus queria trazer ao coração do homem o sentimento de que ele tinha que buscar a face de Deus. Se não houvesse o sacrifício animal, não existiria motivo nenhum para que o homem buscasse a face de Deus para o perdão. O homem em si já se acharia perfeito demais. Quantos de nós já não passamos a vida ou algum período da vida dizemos: rapaz, eu sou bom no que eu faço, hein? Eu sou um eletricista top, vou ter uma casa inteira para iluminar. Eu sou um mecânico excelente. Eu ouço o barulho do motor, eu já sei o que ele tem. Eu sou um marido exemplar, né, João?
lavo, passo, cozinho. A mulher não precisa se preocupar com nada. Ela não tem um ai para falar de mim, porque em tudo eu faço aquilo que devo ser feito. Mas a lei vai nos exemplificar que nada que podemos fazer, nada que podemos executar, nada em que este corpo coloca como obra de suas mãos é capaz de chegar à graça de Deus. Paulo vai escrever em Efésios e vai dizer, se eu não me engano em Efésios, se eu estiver enganado me corrija por gentileza, nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que não vos glorie, mas somos salvos pela. Então não existe nada que possamos fazer que venhamos merecer estar diante de Deus. Aleluia. Você pode virar para o seu irmão em nome de Jesus e dizer: meu irmão, eu não sei se você entendeu. Agora você fala com mais firmeza, porque senão ele não vai acreditar. Fala: meu irmão, eu não sei se você entendeu. Você só está aqui por causa de Jesus. Se não fosse Ele, você não estaria aqui. E é isso que Paulo dá continuidade quando ele entra e chega no versículo 14 em diante e fala do mal que habita em nós. Quantas pessoas nós conhecemos da nossa própria família, aqueles que talvez nós até mesmo oramos, que ainda não enxergaram a graça de Jesus em suas vidas. Quantas pessoas que estão hoje, e às vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que não enxerga? Senhor, por que eles não veem como maravilhoso é ter o Senhor, estar com o Senhor? Mas nós esquecemos que tempos atrás nós éramos da mesma forma, que a carne, o pecado que habitava em nós fazia-nos distância para com Deus. E o pecado, o sentido dele, o objetivo dele é justamente esse. O livro de Ezequiel vai nos demonstrar o momento em que Satanás é expulso dos céus. A palavra de Deus vai nos dizer que o coração dele se encheu de cobiça. E ele começou a recolher para si próprio a glória que era de Deus. E quando ele viu que ele poderia ser alguém, e a palavra de Deus vai nos dizer bem claro que o desejo dele era colocar o seu trono acima do trono de Deus. Nós precisamos entender que este sentido de Satanás foi transferido para o homem. Porque quando Satanás chega, a serpente, a antiga serpente, chega no jardim do Éden e começa a falar com Eva: Eva, não é assim que Deus falou? Que não podes comer de nenhuma árvore do jardim? Ele troca a palavra, ele engana Eva com a palavra. E ele começa a dizer para Eva que Deus sabe que no momento em que você comer, você será igual a... Então o desejo da carne no pecado original é sermos como? Engana-se o homem que acha que consegue controlar a sua própria existência. A conquista deste mundo não diz nada em respeito à grandeza e o poder de Deus. As conquistas que temos, por mais que conquistemos, não relaciona o homem à igualdade para com Deus. Não existe poder nenhum em nós que possa se igualar a Deus. Quer ver uma coisa? Livro de Gênesis, capítulo 6, capítulo 7, se eu não me engano, vai falar sobre a Torre de Babel. Aquela torre em que os homens começaram a construir pós o dilúvio. Quando as pessoas começaram a se juntar e falar em uma só língua. E eles falaram: o desejo do meu coração é fazer uma torre, porque se caso Deus quiser destruir o mundo em águas de novo, nós temos como chegar aos... Deus não pode destruir aonde Ele é o pensamento do homem. Deus não destrói aonde Ele está. E é um pensamento correto.
Se Deus está em seu coração, Deus jamais vai trabalhar para te destruir. Deus vai trabalhar para te edificar. Deus vai trabalhar para te transformar. Deus vai trabalhar para que você seja o templo do Espírito Santo do Senhor. O pensamento foi correto, mas o desejo foi errado. E quando eles começam a construir e começam aquela obra a crescer, Deus olha para a terra e diz: o coração desses homens não é bom, o desejo deles não é bom, a carne deles cheira mal. Então eu vou fazer o que eu faço como rei. O que? Preservar a humanidade. Porque a humanidade sempre caminha para a destruição. Todas as nossas ações é destrutiva. Já observou qual é a quantidade de guerra que nós colocamos nesta terra, neste mundo, por causa do ego, do egocentrismo, do orgulho, da cobiça de querer ter mais do que o outro? Na época em que Deus criou todo este mundo, todo o universo, Deus jamais quis um universo dividido, uma terra dividida. Deus quis um só povo. E é por isso que Ele vai trazer por toda a história a escolha de um só povo. Um só povo. O desejo dele é que todos os homens sejam salvos. O desejo dele é que toda a sua família seja salva, independente dos erros já cometidos até hoje. O desejo dele é que todo o coração reconheça pela graça que Ele é o Senhor. Mas o pecado que habita nesta carne nos impede de vivermos a graça do Senhor. Então nós sofremos durante um determinado tempo da vida, achando que somos melhores, achando que somos perfeitos, achando que somos potentes a realizar obras magníficas. Pode construir avião, irmão, pode construir jatos, pode construir foguetes, pode chegar a Marte, pode construir uma civilização em Marte, mas nada se compara ao poder de Deus, ao construir o universo e com este mesmo poder destruí-lo. Nós precisamos entender que o desejo de Deus é que sejamos santos como Ele é santo. Alguns recebem a graça, ouvem o chamado. Alguns sentem um arrepio, até a leveza do fardo do pecado sendo retirado das suas costas, mas não vigiam e deixam com que a carne fale mais alta do que o Espírito que habita em nós. Jesus estava no monte, e lá no monte Jesus pediu aos discípulos, Pedro, Tiago e João: orem comigo, porque a minha alma está aflita. E Jesus pediu: Pai, afaste de mim este cálice. E os discípulos dormindo. E Jesus clamando: Pai, eu sei da dor que está por vir, eu sei do fardo da cruz que está por vir, mas se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. E os discípulos dormindo, porque era a vontade da carne dormir, porque era desejo da carne descansar. Irmãos, tinham vindo de um banquete da ceia do Senhor, eles tinham acabado de comer. E a ceia não é aquilo que nós fazemos só no dia de hoje, que é um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Não, era realmente uma ceia. A Páscoa estava sendo ministrada naquele momento. E a Páscoa é festiva, é só a gente ir lá no livro de Êxodo. E ele vai nos dizer como que a Páscoa deve ser ministrada. Um cordeiro vivo deve ser morto, e toda a sua carne deve ser comida naquele momento. A sobrar nada, até os ossos têm que ser queimados. Se o cordeiro era grande demais para uma família, que se juntasse 2, 3 famílias, mas ele tinha que ser comido naquela noite e dentro de casa. E Jesus está dizendo: o cordeiro está para ser imolado, e os discípulos estão dormindo. E Jesus vira para eles e fala: vocês não conseguem permanecer em oração comigo pelo menos 1 hora?
Vocês não conseguem permanecer vigilantes pelo menos uma hora? Será que vocês não conseguem vencer a sua carne pelo menos por uma hora, um momento? Será que vocês não conseguem permanecer em espírito pelo menos por um instante? Jesus estava os chamando para um momento espiritual, mas a carne estava gritando dentro deles, dizendo: ei, vai dormir, está com a pança cheia, comeu carne demais, vinho demais, está na hora de tirar aquele cochilo da noite. Esquece o que está para acontecer com Jesus, esquece o que está por vir e vai dormir, porque é o melhor que você tem para essa noite. E é assim que a carne está gritando em nosso meio hoje em dia. Ei, para que orar de madrugada? Vai assistir uma Netflix? Já parou para imaginar, irmão? Você tem disponibilidade e energia de ficar sentado durante 2, 3, 4, 5 horas em frente a uma televisão, assistindo um seriado que não vai trazer nada na sua vida, mas você não para nem por 30 minutos para falar: Deus, eu estou aqui e eu preciso de você. Já parou para analisar que você tem o prazer? Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas também tem que ser colocado na balança de Jeová. Você tem o prazer de viajar todo final de semana, mas quando chega dia de culto, você não tem o prazer de vir para o culto. Às vezes você vem por obrigação. Isso é carne, é o pecado que está em você. Mas pastor, eu não tenho pecado algum, porque eu já sou livre em Jesus. Quem disse isso? Quem disse isso? João vai escrever a sua epístola e vai dizer que aquele que diz que não tem pecado nenhum mente e faz de Deus mentiroso, porque a palavra está dizendo que enquanto habitarmos nesta carne, ainda habitamos em pecado. É por isso que Jesus vira para os seus discípulos e fala: ei, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Para de acreditar na história de que somos santos para sempre. Só seremos santos no momento em que a trombeta tocar, esta carne corruptível ser tomada por um corpo incorruptível e nós sermos como Ele é. Aí sim eu estou em plena comunhão e completa comunhão com Ele. Por quê? Porque o meu corpo carnal, que carrega o pecado, já não está mais vivo. Aleluia, irmãos. Nós precisamos entender que se não vigiarmos, irmãos, pecamos. Se não vigiarmos, caímos. Pastor, como é isso? Jesus me fez livre no Calvário. Fez livre para você dizer não ao pecado. Porque enquanto você era carnal, você não conseguia dizer não. Você fumava, irmão, um cigarro atrás do outro. E eu sei o que é isso, que eu também fumei 15 anos na minha vida. E enquanto eu estava no mundo, fumei muito. E cigarro fora, Marlboro. Eu comprava um pacote de cigarro, colocava no porta-luva, saía em viagem pelo Brasil. E a cada 15 minutos acendia um cigarro, achando que era alguma coisa na vida, alimentando esta carne maldita. Parava todo dia à noite e queria tomar uma cerveja, dizendo: eu mereço porque eu trabalhei demais, porque eu fiz algo bom na minha vida, fechei uma venda, já com você, estou com dinheiro no bolso, eu fiz, eu conquistei, eu pude alguma coisa. Mal eu sabendo que Jesus estava em pé olhando e dizendo: calma que o teu está chegando. Nós precisamos entender, irmãos, que eu sou livre para dizer não ao pecado. Eu não ouvi um pai, aleluia, fiquei preocupado. Eu sou livre para que quando o desejo do cigarro chegar em mim, e vai chegar, porque você vai ser tentado, você dizer: oh, meu filho, isso era lá da vida passada, eu agora sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou livre para dizer para a luxúria, e quando chegar em mim, no meu corpo, eu dizerei: eu sou livre para dizer não a você, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus.
Jesus. Eu sou livre para dizer ao espírito maligno que fica rondando a minha cabeça, dizendo que eu sou incapaz, dizendo que eu não consigo ser. Realmente, sozinho eu não consigo, mas no momento em que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu recebi poder e autoridade da parte do Rei para dizer: faça e será feito, aconteça e será acontecido, não por mim, mas por aquele que me chamou. O pecado ronda a nossa porta cotidianamente, diariamente, e nos impede de entregar a verdadeira adoração que a Ele pertence, ao nosso Senhor Jesus. Mas pastor, pera, eu entendi que o pecado ronda, eu entendi que eu sou tentado, eu entendi que eu preciso permanecer firme, mas como é que eu faço isso? Porque se a Bíblia diz que eu sou livre através do sangue de Jesus, e que na cruz foi cravado toda a cédula, tudo aquilo que era peso em mim está cravado na cruz. Se Isaías vai escrever, Isaías capítulo 53 ou 54, vai dizer que em Jesus, nele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Se Isaías vai escrever isso, como é que hoje eu posso acreditar que eu ainda tenho pecado? Não era para eu acreditar que eu sou purão, santão, bonitão, cheirosão, e que nada pode me abalar? Vou fazer um desafio essa noite. Levanta a mão o primeiro crente que desde o momento que aceitou Jesus Cristo só está vivendo em grande paz, harmonia e alegria o tempo inteiro. Vou diminuir. Não é paz, alegria e harmonia, é só paz e alegria. Prosperidade então, irmão, só prosperidade. Vocês têm prosperidade todo dia? Desde que aceitou Jesus, está sendo próspero? Não, irmão. E qual é o sentido de aceitar a Jesus? Qual é o sentido de me entregar a Jesus? Qual é o sentido se esta carne está cheia de pecado? E se eu vacilar, eu caio? Se a minha caminhada, eu tenho que dar um passo e dizer: Senhor Jesus, será que está certo? Se toda vez que eu tiver que andar, prosseguir no meu processo de santificação, eu tiver que estar vigiando constantemente no meu falar, no meu sentir, no meu pensar, no meu agir, para que eu não peque contra Deus, para que eu não peque contra os céus, como é que eu vou viver então de uma maneira santa e digna diante do Senhor? Não porque eu posso, mas porque Ele está em mim. É simples. Porque se eu estou em Cristo e sou a habitação do seu Espírito, tudo que eu venha fazer e ser vai glorificar o nome do Senhor. Então é este pensamento, este intuito que eu e você temos que ter. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu ajo é para a glória de... Se eu tenho este pensamento, por mais que a tentação venha, o Espírito a qual me dirige, me governa, vai constantemente falar ao meu espírito para alimentar a minha alma daquilo que agrada ao coração de Deus. Nós sabemos, porque está na nossa declaração de fé, que o homem, ele é criado em 3 partes: carne, alma e espírito. E isso eu gosto de falar bastante aqui na igreja. A alma é a parte eterna. A palavra de Deus vai nos dizer que a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus. E a alma é a parte que vai ser eterna, que vamos estar com Cristo na glória. Então nós precisamos entender, irmãos, que a nossa alma precisa ser alimentada pelo Espírito e não pela carne. A partir do momento em que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o nosso coração é selado, carimbado pelo Espírito Santo do Senhor. O nosso coração está escrito a lei do Senhor, os mandamentos de Cristo, a vontade de Cristo. Em Moisés foi escrito em pedras, mas por Cristo
foi escrito na alma. É por isso que um verdadeiro cristão não cai em pecado se estiver vigilante, porque é um chamado de Cristo para nós cristãos. Vigiai, vigiai, é orar e vigiai ou vigiai e orai? Vigiai e... Então primeiro vigia, crente, antes de você dobrar os seus joelhos. Vigia os teus passos, irmãos. A palavra de Deus vai dizer: se tudo que tiveres guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Então nós precisamos entender que se eu guardo e se eu vigio, eu estou agradando a... Estamos entendendo até agora? Não foi nem um chicote até agora. Se eu sou livre em Cristo e a sua lei, os seus mandamentos estão guardados aqui, porque a partir do momento em que ele entra em minha vida, aquilo que eu carregava como regra da minha existência, eu deixo para trás e eu começo a viver aquilo que agrada ao coração dele. Quando eu estou vivendo e vigiando, carne nenhuma me faz pecar, Satanás nenhum me faz pecar, porque Cristo é maior em mim. Quando eu mato esta carne, para que a voz de Jesus seja ouvida em minha alma. Estamos entendendo? Eu estou falando um pouquinho complicado para os irmãos. Então nós temos aqui, irmão, duas coisas: a disposição. A primeira dele é o plano de Deus para a humanidade, a salvação. A segunda, a minha disposição para esta salvação. Porque não adianta, Deus não é um autoritário, Deus não é um rei que vai instituir, mandar e cobrar. Não, não. Deus é alguém, Deus é um ser que é dono de todo o universo, sustentador de todo o universo, redentor de todo o universo, remidor de todo o universo. E mesmo assim, tem a paciência, a bondade, a misericórdia, o amor de esperar a sua disposição para com ele. Será que vocês estão entendendo, irmão? Que para você estar aqui nessa noite, você teve que ter a disposição de dizer: Senhor, eu recebo esta graça que me é imposta, é ofertada por ti. E a partir daquele momento você tem que dizer todo dia: Senhor, eu vivo esta graça que me é disponibilizada por você. Porque a gente acha que com Jesus vai ser num passe de mágica, abracadabra. É a palavrinha mágica e Jesus está fazendo. Jesus me socorre e opa, aconteceu. Não estou dizendo que Deus não tem o poder para executar os seus planos. Não. Eu estou dizendo para que o cristão que caminha com Jesus tem que ter a ideia que antes de qualquer coisa, o passo de fé que tem que ser dado é dele e não é de Deus. Aleluia, irmãos. E qual é o nosso passo de fé nos dias de hoje? Eu já vou terminar. Porque estamos em guerra. Estamos em guerra, em constante guerra. Estamos sendo bombardeados. É mísseis, é aviões, é foguetes, é bala para tudo quanto é lado, é R-15. É o que Satanás está usando e a sua carne permitindo. Estamos sendo bombardeados. Por quê? Porque a sua carne sabe, Satanás sabe que o fim está chegando. Tem uns 5 anos atrás, talvez até mais do que isso, eu tenho ouvido alguns pregadores dizendo: não passa esta geração sem Jesus volte. Eu posso ser sincero? Eu duvidei.
Eu falei: Senhor, o Senhor pode até chegar para alguns, isso vai ser maravilhoso. Eu queria que ele chegasse para mim, falasse: filho, esse é o momento que você vai vir para mim e para a glória. Eu falaria: Senhor, só cuida dos que é meu, e eu vou com o Senhor constantemente, imediatamente. Eu ouvia dizer: Jesus vem, e não passa esta geração sem que ele venha. E eu duvidei, porque se olharmos as profecias, faltaria algumas coisas para acontecer. Eu, analisando a palavra um pouco, para que o anticristo se manifeste, há uma necessidade primeiro de um grande abalo na terra, uma bagunça tinha que ser feita, para que ele entrasse com um plano de paz e dissesse à humanidade: olha, agora para nós fazermos as coisas acontecerem vai ser assim, assim, assado. E os reinos e os governos iriam dizer: gostei dessa ideia, você vai estar à frente. Era mais ou menos como o faraó fez com José: eu gostei dessa ideia, e não existe ninguém mais perfeito para governar, só você. Toma aqui o direito de governo e faça aquilo que lhe apraz. Mas entendendo as profecias, existe somente uma coisa para acontecer. Não precisa bagunça, não precisa guerra, não precisa o anticristo levantar, não. Só existe uma coisa para acontecer: os céus liberar Jesus para vir nos buscar. Eu vou repetir para que você entenda que a qualquer momento as trombetas vão soar, porque as profecias se cumpriram, diácono Moacir. O evangelho foi pregado a todas as nações. Homens se empenharam de Cristo ser conhecido a todas as nações. Existem tribos que antes não eram nem alcançadas, mas hoje já são alcançadas pelo evangelho. Existem homens e mulheres que antigamente era uma luta para levantar um missionário e preparar um missionário, mas se você observar, as crianças já estão crescendo com o coração missionário. Adolescentes que não fazem mais nada na vida a não ser se preparar para missões, para chegar até essas tribos, essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que vivem a sua vida como se fosse normal. Isso é interessante que Paulo vai dizer: se eu não tivesse conhecido a lei, eu não saberia o que era o pecado. Mas a partir do momento que eu a conheci, eu soube o que era o pecado. Então essas pessoas estão conhecendo a Deus, conhecendo os seus mandamentos, para viver de acordo com o que Deus planeja para elas. Então nós precisamos entender que só falta uma coisa. E como eu queria que fosse agora, nesse momento, que as trombetas soassem e o arrebatamento acontecesse em nosso meio. Porque às vezes nós queremos julgar, presbítero Paulo, o movimentar da igreja pelo tanto de glória que ela dá, a espiritualidade. Nós queremos julgar ou medir o cristianismo que há em nós pela quantidade de cargo e funções que nós atribuímos para nós. Nós queremos muitas das vezes dizer que nós somos perfeitos em Deus, quando terminamos uma mensagem em que Deus nos entregou para entregar, e as pessoas chegam até nós: bonito hoje, rapaz, que palavra gloriosa. Isso é carne. A hierarquia dada por Deus dentro da igreja não é para a glória humana, mas é para uma organização dentro da igreja para a glória de Deus. Por isso, grande dádiva tem as pessoas que servem ao Senhor. Servem ao Senhor. Quanto mais cargo é imposto sobre a tua vida por Jesus, mais serviço você vai ter. Então pensa bem: se você quer ser diácono, igual diácono Moacir,
trabalha nas alturas, mas final de semana está aqui. O dia está ouvindo a carne. Ou está em casa, de perna pro ar, tomando um suco de limão, um gengibre. E aquela lasanha que a irmã Romilda faz. Não sei nem se faz, mas se fizer, convida nós. O que nós precisamos entender, irmãos, eu faço isso para todas as idades, porque como cristãos, nós precisamos ter a ideia, a certeza, eu sou livre. Mas não estou tão distante assim do pecado. Eu sou livre, mas se não vigiar eu caio. Eu sou livre, mas se não tiver atenção, eu destruo a minha possibilidade de salvação. E não é Jesus que te rejeitou, foi simplesmente você que não quis viver a graça como ela deve ser vivida. Porque a graça é maravilhosa. Quando você peca, e você peca, e muitas das vezes você quer esconder o seu pecado com um terno, com um vestido, com uma sandália bonita, ou até mesmo louvando no altar do Senhor. Porque tem gente que acha que por ser pastor Deus vai descer do céu e vai falar para mim: olha, fulano de tal pecou. Não é assim que funciona, né? Ele pode me dar discernimento de espírito. Mas se faz necessário o arrependimento do pecado na graça, para viver a graça, se faz necessário um coração quebrantado. Porque não tem como eu vigiar por algo se eu já estou vivendo nesse algo. Tem como eu dizer: não vou cair na lama, se eu já estou todo cheio de lama. Tem como eu dizer: não vou tropeçar ou não vou pisar no buraco, se meu pé já está lá dentro. Não há como eu tentar evitar algo se eu já estou lá dentro. Então o primeiro passo que eu tenho que fazer como cristão, se verdadeiramente sou cristão, e se verdadeiramente a graça de Deus está em mim, e o seu Espírito habita em mim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir o Espírito de Deus me dizer: esse pecado tem que ser jogado na cruz. E como é que eu faço para ouvir? Simples. Coisa que todo crente gosta de fazer: jejum e oração. Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. No primeiro dia você não vai sentir nada, só fome, vai doer o estômago. Mas você vai ficar feliz porque você cumpriu um ciclo, um compromisso com Jesus. No segundo dia, você vai sentir só uma pequena alegria, porque no primeiro dia você conseguiu cumprir. Então no segundo, você vai pensar: o segundo talvez vai ser mais fácil. Não, vai ser mais difícil. A fome vai apertar mais. No terceiro dia, você acha que vai ser ainda mais fácil, porque o seu organismo está começando a acostumar. Aí é que você se engana. Nunca tinha churrasco perto de casa. No terceiro dia começou a ter churrasco perto de casa, e aquele cheiro começou a abundar dentro de casa. No quarto dia você falou: agora vai ser fácil o meu jejum. Aniversário dentro do pessoal da empresa. Nunca fizeram, mas levaram um bolo de chocolate do jeito que você gosta, uma torta salgada, um refrigerante ou um suco. No quinto dia, no sexto dia, e uma prova atrás da outra. Porque nem a sua carne e nem o inferno quer que você vença com Cristo. E você começa a jejuar. E quando você pensa vai ser fácil, as dores vêm, a afta está na sua boca, dor no estômago, você fala: Jesus, eu vou morrer, eu não vou conseguir, eu preciso comer.
Mas quando você persiste, mesmo em que sua carne grite, e você fala, não, o que vai prevalecer é a vontade de papai, lá no último dia, uma graça te abunda, um poder te encobre, a mão dele te envolve, as asas dele vem sobre você, e você não consegue explicar o tamanho do gozo e alegria que está em seu coração, porque você conseguiu vencer a sua carne e conseguiu dizer para ela, não mais ao seu pecado, e tudo para a glória de Deus. Quando você começa a ler a Bíblia, você quebra o seu entendimento, para você receber a verdadeira palavra de Cristo. Tem muito crente, irmão, eu costumo dizer isso para alguns católicos que convivem comigo. Existem muitos crentes que passam a semana inteira sem tocar na Bíblia. Acredita nisso? Sem ler um versículo. E querem vir para a igreja se alimentar do que é pregado no altar e achar que isso vai te alimentar para a semana inteira. Ei, a palavra é como um maná que caía do céu, para cada dia tem o seu. Se você não for e buscar o seu no seu dia, não vai ser alimentado, não vai ser transformado. É todo dia, é toda hora, é todo instante. Levanta de manhã, abre a sua Bíblia, fala Espírito Santo, fala ao meu coração, fala aquilo que te apraz, fala aquilo que o Senhor quer. E esta palavra vai mexer em você o dia inteiro. E no dia seguinte você vai dizer, Espírito Santo, eu quero é mais. Espírito Santo, eu quero é mais. Porque o maná de ontem foi delicioso, me sustentou o dia inteiro. E você começa a comer a palavra, a se alimentar da palavra. E esta palavra já não está mais saindo de você. E quando você nota tudo que você olha, você começa a dizer, isso não agrada a Jesus. Quando você olha, eu vou para a piscina, mas eu não vou para a piscina de qualquer jeito. Eu vou como Jesus quer que eu vá. Eu vou viajar com a família, mas eu não vou viajar de qualquer jeito. A primeira coisa que eu faço, Senhor, se o Senhor quiser me usar durante esta viagem, é só família, mas se quiser me usar durante essa viagem, estou à sua disposição. Na primeira parada, para abastecer e comer alguma coisa, você vira para o camarada da recepção e fala assim, ei meu querido, como é que você está? Tudo bom? Dia maravilhoso, não é? Olha que maravilha, Jesus te ama. Você não precisa de mais nada, Jesus te ama. Você já abre uma porta imensa para que a pessoa queira saber. Por que você disse que Jesus me ama? Por que você disse que Jesus me ama? A pessoa fica se questionando, por que você disse que Jesus me ama? Aí é o momento em que Deus te dá a oportunidade de tudo aquilo que você se alimentou também alimentar outras pessoas. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, meu irmão, para você não vacilar, porque tu é guerreiro de Jeová. Sua carne vai tentar desanimar a sua caminhada. Sua carne vai tentar fazer você parar. Sua carne vai tentar fazer você desistir. A circunstância do mundo vai tentar fazer com que você não habite mais em comunhão, nem com Cristo, nem com a sua igreja. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Vigiai e orai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque a carne é fraca. A carne é fraquíssima. Mas o Espírito está pronto. Ele não vai ficar forte, mestre Nivel. Ele está pronto para a batalha. Quem caminha em espírito com Deus vence as batalhas da carne. Sabe quando a sua carne deseja algo que não era para desejar? Seu espírito imediatamente vai fazer. Cai fora daí, sai correndo. Faz igual José. Sabe quando a sua carne
executa a preguiça nos seus membros, o Espírito está dizendo para você: levanta, meu filho, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida. Levanta, meu filho, tem mais coisas para você agir durante o dia. Para que ficar dormindo até meio-dia? Levanta, meu filho, levanta, minha filha. Lá em casa as crianças estão de férias, né? Quer dormir tarde, quer acordar tarde. Lá do meu trabalho eu já ligo: levanta, é hora de levantar. Tem coisas boas para fazer para Cristo. Fica sobre seus pés em nome de Jesus. Jesus está voltando para buscar uma noiva preparada. Jesus está voltando para buscar uma noiva adornada. Jesus está voltando para buscar uma noiva em vestes de núpcias. Jesus está voltando para buscar uma noiva com vestes brancas, alvas como a neve, lavadas no sangue. Jesus está voltando para buscar alguém transformado na imagem e semelhança de Jesus. Alguém que entende que a carne vai gritar para o pecado e que o desejo de fazer o mal vai ser talvez tão grande quanto o desejo de fazer o bem. Mas ele vai olhar para a sua carne e dizer: tu não reinas mais. Tu não reinas mais. Aqui quem reina é Jesus. Porque dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu quero orar por você essa noite.